Olha só, gente, nesse final de semana rolou um debate que aparentemente pegou fogo. Glauber Braga e Sâmia Bonfim, ambos deputados federais pelo PSOL, debateram segurança pública com Eduardo Mickey Mouse Bolsonaro e Paulo Bilinski, delegado Paulo Bilinski, no Três Irmãos Podcast. Vamos assistir? Ver aí como é que foi esse grande momento, né? Vamos ver? Ó, clima tenso no início do debate. Eduardo Bolsonaro e Bilinski versus Glauber Braga e Sâmia Bonfim. Vamos lá. Você tem 3 minutos para se apresentar. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Robertinho. Valeu. Agradecer aqui também ao Pedro. Me cumprimentar a todas as pessoas que estão acompanhando o podcast nesse momento. A gente sabe que tem uma expectativa muito grande em relação ao debate que vai acontecer aqui hoje. Eu e Sâmia estamos felizes de estar aqui com vocês, mas a gente não veio para passar pano. A gente veio para fazer um debate frontal. Nós não estamos aqui para legitimar essas duas figuras que estão presentes no podcast hoje. São dois criminosos e nós vamos ter a oportunidade, durante o programa, de mostrar o que eles são. Além disso, a gente vai mostrar as nossas propostas para a segurança pública. O que nós defendemos? A esquerda tem proposta? Tem proposta, sim. Vai ser um momento importante também para que a gente demonstre que o projeto defendido por essa extrema-direita, representada hoje aqui por esses dois criminosos esses que têm relação direta com crimes cabeludos que envolvem... Epa! Atenção, investigadores da Polícia Federal. Nenhum tipo de contravenção ou quebra de decoro foi realizada neste canal História Cabeluda. Pare. Imediatamente. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, falou do Eduardo Mickey e do Paulo Bilinski? Fora. Tanto que nenhum dos dois tem cabelo. Ah, olha aí. Peguei vocês na contradição, hein? Peguei vocês agora. Nenhum deles tem cabelo. Coincidência? Para quem quiser acreditar. Homicídio que envolve corrupção, que envolve uma relação orgânica com as milícias, não pode ser por nós naturalizado. Eles são a representação de um projeto falido e criminoso. Combinado com isso, a gente vai mostrar também que, diferente do que eles dizem, eles são contra a polícia, inclusive. Aquele que é o trabalhador que está numa instituição policial e que, erroneamente, ou de maneira a enganar, eles dizem se tratar de defensores da polícia, nós vamos demonstrar através de dados, racionalmente, com argumentos fáticos, de maneira científica, que todo o esforço que eles fazem é para atacar o povo brasileiro e a classe trabalhadora, mas para atacar também as forças policiais. Fizeram isso durante toda a sua história. E eles estão única e exclusivamente preocupados com a manutenção de um projeto de poder e com a manutenção de um projeto financeiro. Esses caras estão atrás de grana. E nós vamos demonstrar isso no debate de hoje, com argumentos, com solidez. Eu trouxe aqui, Rodrigão, números. Número 1, número 2, número 3, nesses cartõezinhos. Cada número desse vai ser uma proposta que nós apresentamos para a segurança pública, que nós vamos estar colocando no centro da mesa, para demonstrar que, diferente do que eles dizem, nós temos consistência política de um projeto alternativo que é o representado por eles. O debate vai ser quente, mas vai ser, ao mesmo tempo, a possibilidade concreta de que a gente possa dar uma demonstração objetiva e cabal que essa turma não pode se criar, porque é o que há de pior na política brasileira, ou na política dos Estados Unidos, porque um deles, inclusive, nem pode estar aqui, porque está morando lá, escondido, fugiu do Brasil. Está trocando ideia com o Pato Donald e a Margarida.
Comentário muito rápido sobre esse ponto. É muito interessante a gente analisar como que a direita e a extrema-direita instrumentalizam e utilizam desse discurso de incentivo à violência, de aumento das operações, de aumento de uma suposta eficiência da segurança pública pelo aumento desse tipo de lógica, né? De encarceramento, de violência, enfim, de uma estrutura geral que, objetivamente, que concretamente, não tem apresentado resultados frutíferos. Então, olha só que contradição, né? Porque eles se dizem defensores da vida, por exemplo, dos soldados da polícia, se dizem defensores dos policiais, porque incentivam mais essa lógica de guerra e mais essa lógica de guerra de trabalhadores reprimindo trabalhadores do que, de fato, em beneficiar esses soldados e beneficiar esses grupos. Vale aí lembrar, né, que muitos policiais, né, que muitos soldados envolvidos de várias corporações morrem muitas vezes mais por suicídio do que em serviço. Existem casos muito grandes de adoecimento psíquico, de violência doméstica, de muitas questões que são produtos desse estresse muito grande, dessa lógica de trabalho que é projetada e defendida pelos políticos da direita e da extrema-direita. Né? E assim, né, gente? A galera que é da direita, que é liberal, que adora falar de eficiência, adora falar de bom funcionamento do Estado, blá, 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 blá. A pergunta é a seguinte: nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, a segurança pública brasileira melhorou ou piorou? É isso. Melhorou ou piorou? Há 30, 40 anos se faz a guerra contra as drogas. E as drogas continuam vencendo a guerra contra as drogas, por exemplo. Mas o número de pessoas encarceradas explodiu. E ao mesmo tempo que atividades milicianas cresceram, ao mesmo tempo que essa lógica de matança também cresceu. E esses dois defendem isso como se fossem defensores dos policiais, né? E na verdade não são. É isso, não são, porque jogam essas pessoas no front para poder, enfim, né, combater um inimigo que está em outro lugar, supostamente. Exato. Bom, a outra dupla que vai se apresentar, a gente vai falar primeiro aí com o Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Você tem 3 minutos para se apresentar para nossa audiência. Obrigado mais uma vez. O pessoal ele começa a mostrar toda a sua incongruência e por que as suas políticas de segurança pública são erradas a partir do seu conceito de criminoso. Essas pessoas, lamentavelmente, consideram gente igual a mim e ao deputado Paulo Bilinski, que também tem serviços prestados à sociedade enquanto delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, considera nós criminosos. Né? Então, eles são partícipes daquela ideologia do Lula, que acha que o bandido, na verdade, ele só quer roubar o seu celular para comprar uma cervejinha, acha que o traficante, na verdade, é uma vítima do usuário. E partindo desses princípios é que a esquerda não consegue formular políticas de segurança pública concretas. É por isso que, dos últimos cerca de 20 anos do Brasil, ainda que governado 15 anos pelo PT, que são parceiros, né, do deputado Glauber Braga e da deputada Sâmia do PSOL, eles não conseguiram melhorar os índices de segurança pública. O único momento em que o Brasil teve um respiro foi durante o governo do presidente Bolsonaro, onde, ainda que de maneira muito limitada, ele conseguiu colocar uma política diferente de segurança pública. E, na verdade, ele não fez nada de extraordinário. Ele só fez aquilo que se espera de alguém que deseja reduzir os índices criminais, que é combater o crime organizado. Então, o presidente Bolsonaro logo... Mas é muito engraçado, né? Porque esse combate ao crime organizado, ele sempre acontece na ponta do processo, né? Você pode reparar que os políticos da direita, que os políticos liberais, que essa galera sempre defende o combate ao crime organizado a partir da tentativa de retomada do território, combatendo ele na ponta, né? Que é o confronto com os membros do crime organizado. E assim, o que acontece? Isso é a abertura de uma guerra dentro de uma frente, só que você não tem um ataque às estruturas que são as bases de funcionamento do crime organizado. Porque hoje, essas organizações, elas estão espalhadas em vários setores da economia. E não só mais, por exemplo, no tráfico de drogas, mas no fornecimento de serviços, elas estão dentro do mercado financeiro, elas estão articulando a economia política de uma maneira geral e ampla. Então, você falar, né, que quer combater o crime organizado, né, presume que você queira combater essas estruturas. E aí a pergunta que fica é a seguinte, né? A pergunta que fica é a seguinte: no Rio de Janeiro, que é
a cidade, que é o estado que o Eduardo Bolsonaro faz parte, quais políticos tiveram suas relações com essas organizações ou com esses mecanismos divulgadas nos últimos tempos? Por exemplo, no caso do Rodrigo Bacelar, por exemplo, no caso do deputado TH Joias, e é uma parada que está intrínseca também dentro do sistema judiciário. Fazia, né? Ele tava fazendo campanha para deputado federal do estado da Flórida, agora que eu vi. Mas são essas pessoas que têm esse envolvimento. A gente viu a Operação Carbono Oculto, que aconteceu na Faria Lima, que conseguiu desarticular um esquema com bilhões de reais em vários setores e que você não vê o mesmo tipo de defesa, né? Você não vê o mesmo tipo de valorização, você não vê essa galera maluca no Twitter postando sobre isso. Por quê? Porque eles não têm interesse em combater isso de verdade. Eles querem criar uma justificativa para combater isso na ponta, mas silenciam sobre o combate a essa estrutura geral. Qual foi o deputado federal que esses dias foi encontrado com 430 mil reais em saco de lixo? Quem que foi? Não foi nem o Glauber, nem a Sâmia. Nenhum dos dois. Foi Sóstenes Cavalcante, do PL. Né? E aí, assim, 2 pesos, 2 medidas? Cadê a eficiência para combater o financiamento? Cadê a eficiência para poder combater, de fato, essa base estrutural? Complexo, né? No primeiro ano, fez aquilo que ninguém fez nos últimos anos, em que pese já haver ordem explícita do Ministério Público e do TJ de São Paulo, que foi espalhar os cabeças do PCC pelo Brasil, não permitindo que eles seguissem dando salves gerais e comandando a criminalidade de São Paulo e do Brasil a partir dos presídios. Foi Bolsonaro que conseguiu contrapor a esquerda e quebrar com o discurso de que mais armas significam mais mortes. Não, mais armas legais foram vendidas, o mercado para o cidadão civil obediente da lei mais do que dobrou, e a gente viu não uma pequena queda no número de homicídios, mas sim a maior queda de toda a história do Brasil em número de assassinatos. Só em 2019, menos 21%, segundo o CESPED, do professor Fabrício Rebelo. Então, isso daí é que é política de verdade. Mas aí, assim, né, é aquela coisa. Segundo os institutos de um professor específico, quais critérios foram usados nessa pesquisa? Porque isso acontece direto, de terem dados e informações para poder falar sobre alguma questão, e os critérios utilizados para poder quantificar e analisar esses dados serem, né, no mínimo, curiosos. No mínimo, curiosos. Então, por exemplo, até para falar que, passando pano, a taxa de desemprego no Brasil hoje, por exemplo, quando a gente olha uma matéria tal, divulgada pelo governo federal, é uma matéria que fala que o desemprego é o menor da história, né? Ou é o mais baixo em não sei quanto tempo. Só que quando você vai ver, os dados consideram como pessoas trabalhando, pessoas ocupadas, ou seja, pessoas em trabalho de informalidade. Pessoas que não estão desocupadas. Então, tipo, é isso. Se você não está procurando emprego, significa que você está empregado. E aí você tem uma distorção, né? Por quê? Porque essa ocupação, ela é muito pontual, às vezes ela é um bico, ela é um trabalho informal. E aí isso ajuda a criar uma certa confusão, né? Que é isso, é você tentar pegar um dado, pegar uma informação, pegar um critério, pegar alguma coisa e transformar ela em algo que a pessoa vai ler e imediatamente você pensa, bom, 6% de desemprego é bom, né? Uma taxa baixa, só que sem analisar os pormenores da equação. Eu estou aqui para debater política, né? Não vou baixar o nível para ficar respondendo ao Glauber, que acha que eu sou criminoso, em que pese eu já ter cruzado do lado dele várias vezes na Câmara dos Deputados. Se eu sou tão criminoso, então ele prevaricou, porque qualquer do povo pode prender, né, um bandido, ele sabe que eu não sou, então ele joga para a plateia. Eu estou aqui não para rivalizar com eles, eu estou aqui para falar com você que está me assistindo, para te mostrar por A mais B, e através daqueles exemplos que deram sucesso no exterior, que a gente pode fazer igual no Brasil. Vocês vão ver aqui no decorrer desse programa, eu falo muito de El Salvador. Óbvio. Gente, El Salvador é do tamanho de Sergipe. Tá? Ó, El Salvador, que é a experiência do Bukele, que construiu o presídio, blá, 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 blá. El Salvador tem 6 milhões de pessoas, tá? 6 milhões de pessoas. Qual que é a área territorial de El Salvador? Ó, a área territorial de El Salvador é 21 mil quilômetros quadrados.
21 mil quilômetros quadrados. Vocês querem ver isso no mapa? Tá aqui, ó. Mapinha da América Central, Cuba, Haiti, República Dominicana. Ó, nós aqui. Dá tchau, Boa Vista. Dá pra ver vocês daqui. Olha o tamanho de El Salvador. Moleque, olha o tamanho de El Salvador. Olha isso aqui. 21 mil quilômetros quadrados. Beleza? Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui. Tamanho de Sergipe. Que é o menor estado brasileiro. Diga-se de passagem. Nossa, é muito perto. Sergipe é maior. Sergipe é... Cadê? 800 quilômetros quadrados maior. É, por aí. 900 quilômetros quadrados maior. Sergipe. El Salvador é do tamanho de Sergipe. Então, assim, olha só que anedótico. A direita e os liberais sempre pegam um exemplo de realidade muito distinta para dizer que funciona, modelos bem-sucedidos, só que você não faz nenhuma consideração pela diferença do tamanho do território, pela formação histórica, pelo tamanho da população. El Salvador tem 6 milhões de pessoas, porra. 6 milhões de pessoas. Entendeu? Esse tipo de argumento, esse tipo de lógica é utilizado para poder tentar simplificar, para poder tentar passar para o espectador, passar para a pessoa que está assistindo essa brisa de nossa, olha como isso funciona. Olha como isso, olha que exemplo legal. Pô, mas você tá pegando, né, sei lá, você tá comparando duas coisas que não tem o menor grau de comparação, né? É tipo falar, pô, vamos implementar o sistema econômico da Suíça no Brasil. A Suíça deu certo, vamos virar um paraíso de lavar dinheiro também. Tipo, não tem lógica, sabe? Tipo, é uma lógica tão pobre, é uma lógica tão limitada. Mas é isso, ela é pobre e limitada, só que ela não é acidental, essa é a questão. Ela não é acidental, a galera utiliza isso como recurso retórico, como recurso narrativo, para poder criar esse vínculo. E aí, assim, isso só de abertura. Isso só para falar das contradições em termos do território, da população, da história, etc, etc, etc. Só para começar assim. Só para começar assim. Porque se você for pegar para analisar o modelo adotado por El Salvador, do modelo de encarceramento, do modelo de acordo com o crime organizado que o Bukele tem, e que inclusive está gerando uma saída muito grande de jornalistas internacionais do país, porque não dá mais para ficar lá, é isso, são vários debates que são para ser feitos, né? Não existe isso de você pegar um modelo e aplicar em algum lugar. Isso não existe. Isso não existe. Isso é desconsiderar a história de qualquer território, de qualquer população, de qualquer organização, de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, entendeu? Mas é isso, a galera, os caras se utilizam disso porque, né? Vira o carro-chefe, né? Vira o milho. A porra do milho. Vira o milho. Entendeu? É o negócio que todo mundo ouve, todo mundo, eu quero um milho. Não. El Salvador não é um milho. Né? Não é. Mas é isso. Cola por quê? Porque é fácil. Cola porque superficialmente faz sentido. Entendeu? Superficialmente, nesse lugar das aparências, é algo que, bom, lá tinha criminalidade, agora não tem mais. Entre aspas, né? Então funciona. Só que superficialmente, não é, né? Não é. É uma situação que é manipulada e aí você, enfim, né? Você dispensa as análises pra aparentar que aquilo seja verdadeiro. E é isso, né? É o recurso que eles utilizam. El Salvador é a porra do milho. Fui lá nesse país, visitei os presídios, né, o famoso Secote, inclusive junto com o deputado Paulo Bilinski, que certamente vai falar desse tema também. É engraçado que nenhum deles quer trabalhar, né? Você tá aí assistindo esse corte, assistindo essa live, tá aí em algum lugar vendo isso aqui, no seu trabalho, tendo que entregar coisa, tendo que entregar parada. Esses caras não trabalham. O Eduardo Bolsonaro foi cassado porque faltou no trabalho. Assim, paralelamente, ele tomou uma justa causa.
tomou uma justa causa da Câmara dos Deputados porque faltou nas sessões. Por isso. E você aí tendo que entregar a tabelinha dia 23 de dezembro de 2025. 22, avancei no tempo. E a gente viu como que um país, né, muito próximo culturalmente do Brasil e com menos instrumentos conseguiu resolver o problema da segurança pública. Beleza, Obrigado, Eduardo. 3 minutos. Valeu, Eduardo. Sâmia, 3 minutos para Deixa eu você só se explicar pro apresentar. Eduardo aqui, porque ele não tá do lado aqui da mesa. Eu tô marcando o tempo. Quando eu sinalizar aqui, vai estar faltando, tipo, 30 segundos pro seu tempo. Pra você ter mais ou menos uma noção pra... Tipo assim, E esse tubarão bolado aí na frente do Robertinho, hein? Ele entrou no programa Anabolizantes para Todos? você vai ter uns 30 segundos pra concluir quando eu mostrar aqui pra você. Obrigado, Borracha. Vou ficar atento aqui. Valeu. Ô Eduardo, e a audiência espera isso de vocês, viu? Que as propostas sejam apresentadas. A gente tá com 4 mil pessoas ao vivo aqui, vai aumentar. Ô, bacana. Já deixa o like aí. Deixa eu E dar é um isso RT que aqui no meu X, então. E é isso que a audiência espera de vocês, né? Vídeo Que da liberdade. as propostas sejam apresentadas. Deputada Sâmia, 3 minutos para você se apresentar, por favor. Sim, também. Oi, gente, antes de mais nada, muito obrigada pelo debate, pela oportunidade de estar aqui com O microfone vocês. da Sâmia tá perfeito? Tá ótimo? Tá, Vai, beleza. pode porque começar de novo. verdade, é porque que não tá vindo. Só foi mal. Desculpa, Imagina, Sâmia. 3 tudo bem. minutos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fundamental levar esse debate sobre segurança pública para a sociedade brasileira. Quero dizer que, como deputada, como mulher, como brasileira, eu, assim como todo mundo, me preocupo muito com esse tema, até porque eu, pessoalmente, pude vivenciá-lo de duas Maluco, formas. isso foi foda, Primeiro, porque eu sou filha de policial. E eu sei bem o quanto os policiais ganham pouco, têm pouquíssimas condições de trabalho e acabam sendo muito vitimizados por essa lógica que os bolsonaristas defendem de fortalecimento das facções criminosas. E ao longo do debate a gente vai poder explicar um pouco melhor por quê. Mas eu também sou irmã de um rapaz que foi vítima de homicídio por parte de uma organização criminosa, pelo Comando Vermelho. E eu sei bem o quanta dor e quanto terror isso pode trazer para as nossas famílias. E vocês, aqueles que me acompanham, aqueles que não me conhecem ainda, podem ter certeza que eu nunca debati sobre o tema de segurança pública sob o viés da demagogia. Eu não espalho o medo para colher voto, que nem os bolsonaristas fazem. O que eu proponho é enfrentar o crime para trazer segurança e o direito à vida à população brasileira, seja aos profissionais de segurança pública ou às demais pessoas brasileiras. E como mulher e cidadã brasileira, quero dizer também que eu tenho nojo completo dos nossos debatedores adversários. Um, pelo que segue fazendo contra o Brasil, está lá nos Estados Unidos operando contra o país, contra as nossas autoridades, contra a nossa economia, contra os nossos empregos. E outro, porque tem um histórico. Para quem não conhece, sugiro que dê um Google nesse exato momento para saber a história macabra na qual ele é envolvida, que relaciona a sua ex-namorada. Começar também já desmentindo alguns pontos colocados pelo filho daquele que está preso e vai pagar muito caro pelo mal que Que não ganha nenhum cafuné, nenhum cafezinho. E o soluço, né? Me tira daqui! O soluço, me tira daqui! Tá fedendo! Eu não aguento mais! E ele... Tá maluco, velho. fez contra o país. Em breve ele também vai ter preso quando ele voltar para o Brasil. Eu só quero concordar que realmente Bolsonaro não fez nada de extraordinário. É a primeira vez que eu concordo com algo que diz o Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro prendeu as cabeças do PCC espalhadas para cada um para um presídio federal. Mentira. Quem fez isso foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, senhor Lincoln Gaquia, que inclusive é um promotor lá da minha cidade, de Presidente Prudente. Tanto o Bolsonaro quanto o Moro reivindicam a autoria disso, não foram eles que fizeram. Podem também pesquisar que vocês vão ter absoluta certeza do que eu estou dizendo. Cara, é incrível, né? É o exemplo de funcionário chupeta, né? É impressionante. Não faz nada, some no meio do expediente, passa meses sem entregar nada, aí a rapaziada vai lá, trabalha, entrega o relatório, pá. Aí ele, opa, eu que fiz, tá? Fui eu. Foi o governo do meu pai que fez. Durante o governo do meu pai, né?
É uma coisa meio similar, né? Sei lá. Se alguém do Egito Antigo vive na mesma época do Tutankhamon e fala, foi no governo do Tutankhamon, o Tutankhamon que fez, porque foi durante o governo dele. Aí não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não é? É desse jeito. Essa é a estrutura que funciona. E ele reivindica a política de armas e CACs. Você sabe Que, inclusive, levaram, esse é um dado interessante, a maior proliferação de armas legalizadas em circulação leva, inclusive, a uma facilitação dos roubos dessas armas por milícias, crime organizado. O tráfico de armas ganha uma nova circulação, né? Ganhou um novo movimento, uma ampliação nesses últimos anos. que as apreensões feitas do crime organizado de armas ilegais identificaram que são fruto dos decretos feitos por Bolsonaro, sobretudo no ano de 2019. Em 2018, a apreensão de 9mm era de 28%. Em 2023, passou para 50%, significando que o Bolsonaro modernizou o armamento do crime organizado no Brasil e eles precisam pagar por isso, porque isso traz dor para muitas famílias brasileiras. Obrigado, Sâmia. Agradecer também a presença do deputado Paulo Bilinski. Obrigado mais uma vez aqui na nossa casa, Paulo Bilinski. Desejo um bom debate aí para o senhor. 3 minutos para sua apresentação. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, ao lado do meu grande amigo Eduardo Bolsonaro. Tive a oportunidade de acompanhar aqui a apresentação de todos e digo que eu não vou fazer esse jogo sujo do PSOL. Nossa. Eu não vim aqui para atacar ninguém pessoalmente, para mentir sobre as outras pessoas como eles estão fazendo. Eu vim aqui para debater segurança pública. Eu sou delegado de polícia, sou formado em Direito, sou pós-graduado em Criminologia, Segurança Pública e Política Criminal, sou o atual presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nesses últimos 3 anos, eu relatei mais de 180 projetos de lei. Na minha comissão, na Comissão de Segurança Pública, aprovamos 210 projetos de lei, 520 requerimentos. Quais são? Nós mostramos trabalho, nós mostramos técnica, nós mostramos estatística. O que vocês vão ver aqui é, de um lado, o PSOL com mentiras, como a Sâmia já contou aqui, relacionando CACs com o crime organizado, sendo que na última operação no Rio de Janeiro, dos mais de 100 fuzis apreendidos, nenhum pertencia a atirador esportivo, muito pelo contrário, tinham até armas do crime das Forças Armadas venezuelanas. Né? Então, o que a gente vai ver aqui, infelizmente, vai ser um show de horrores quando o PSOL abre a boca para ofender, e do outro lado, eu e o Eduardo com propostas sólidas, com técnica, com conteúdo. A gente não veio aqui para trocar farpas, para se ofender publicamente. Eu vim aqui para fazer um debate técnico sobre segurança pública, sobre o direito da vítima, sobre progressão de regime, sobre a PEC 18 e a lei antifacção. Meu objetivo é falar sobre segurança pública. Vou deixar eles né, no ramo deles, né, no canto deles, que eles entendem bastante, que é só isso. Agressão, falação, xingamento, que é disso que eles entendem. Deixa a gente falar de segurança pública, afinal de contas, nós somos os adultos na sala. Muito obrigado. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Uma das principais táticas retóricas que o neoliberalismo aprendeu a se utilizar nesse último período foi de colocar a esquerda sempre nesse lugar de tutela, nesse lugar do debate infantilizado, nesse lugar dos adultos e as crianças conversando. Porque aí, com esse tipo de recurso retórico, com esse tipo de recurso narrativo, eles conseguem produzir uma certa imagem, quem está assistindo, de que quem denuncia os aspectos da política de segurança pública da direita, por exemplo, que vão ser o Glauber e a Sâmia, são histriônicos, escandalosos, são imaturos, são infantis, sem que isso produza, de fato, um aprofundamento sobre o debate que está posto aqui. Sobre o debate que está colocado a respeito da questão do tráfico de armas, por exemplo. Eu procurei aqui no Google, rapidamente, soltei aqui no Google rapidinho, tráfico de armas e posse de CAC, né? CAC, coloquei CAC. Olha aqui.
Olha aqui. De um lado, a investigação que desarticulou uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas do Brasil, que pretendia enviar 350 quilos de cocaína de navio para a Europa. De outro, em Pernambuco, o caso do policial civil, dono do maior clube de tiro do Brasil, que foi acusado de fraudar documentos para vender armas e conseguir porte legal para a maioria dos seus 8 mil associados. Conhecido como Major Carvalho, o ex-PM de Mato Grosso do Sul está preso na Hungria desde o ano passado. Segundo a Polícia Federal, até ser detido, ele tinha enviado para a Europa 50 toneladas de cocaína ao longo de 5 anos. Além de aviões, o esquema do Pablo Escobar brasileiro também usava navios. Em um telefonema monitorado pelos investigadores, o major fala sobre o risco de a carga de cocaína ser descoberta. Em outubro de 21, a Polícia Civil do Espírito Santo descobriu mais um caminhão que transportava mais. Tananana. Aí aqui ele vai descendo. E aí ele continua, né, na matéria do Fantástico. Não estamos falando de pessoas que simplesmente frequentavam clubes de tiro. Estamos falando de 17 armas apreendidas de traficantes internacionais de droga e que tinham armas legais, fuzis, pistolas, revólveres, armas de todo tipo. Foram quase 1.000 munições apreendidas em posse desses traficantes, munições que foram adquiridas legalmente, porque as pessoas tinham registros de CAC. Houve um aumento do número de CACs a partir da flexibilização das regras para a compra de armas e munições, inclusive de uso restrito no governo Bolsonaro. Até 1º de julho de 2022, o número de CACs cresceu 474% no Brasil. E os crimes cometidos com arma de fogo por uma minoria de colecionador, atiradores e caçadores têm sido frequentes, que é a sigla de CAC. Além disso, dados obtidos pela TV Globo, via Lei de Acesso à Informação, mostram que o envolvimento de CACs nas ocorrências registradas de acordo com a Lei Maria da Penha saltou de 4 em 2019 para 48 em 2022. Em menos de 3 anos, as investigações apontaram... Olha aqui, ó. Aqui não fecha nunca, é 24 horas. A ordem aqui é armar a população de bem, disse o escrivão de polícia licenciado Diego de Almeida Soares, que preside a Associação dos Policiais Civis de Pernambuco e é sócio em Caruaru do CTA, Clube de Tiro, e da loja Shopping do Atirador. Em menos de 3 anos, as investigações apontaram que Diego ficou milionário. Em 2018, a Polícia Federal disse que ele tinha 390 mil em bens e contas bancárias, dinheiro obtido com a venda de armas e com o clube de tiros. Em 2021, ele tinha 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Tá bom? Beleza? Avião da FAB. Opa! Quem esquece dessa, né? A galera esquece, né? A galera esquece. O helicóptero com pasta base de cocaína no aeroporto em Minas Gerais. Lembra dessa também? Essa é mais das antigas, hein? Essa daí é só pros 30 a mais. Sem som. 2 minutos, deputado. Não, primeiro vai ser a Sâmia. A primeira Sâmia? Tá bom, tudo bem. Primeiro vai ser a Sâmia, então eles decidiram aqui. E não tem problema, são 5 perguntas para cada dupla, né? E vocês podem decidir da forma que vocês quiserem. 2 minutos, Sâmia, por favor. Isso, tanto na pergunta como na resposta. Mesmo se for endereçado um ou outro, vai responder quem se sentir mais confortável, quem tiver o melhor conhecimento, tá? O grupo age como quiser. Eduardo e Paulo vão responder e perguntar como quiserem. E Sâmia e o Glauber também, beleza? 2 minutos para pergunta, então. Perfeito, perfeito. O que mais será que rolou nesse debate, hein?